E aí, galera? Bom, a roupa tá assim porque tá um frio do caramba aqui hoje, velho. Gente, vamos falar um pouquinho sobre um assunto interessante para essas pessoas que são bitoladas em Bíblia. E de repente a gente vem falar coisas como a marca de Caim, né, que seria aí a cor negra, segundo alguns apócrifos, foram retirados da Bíblia, e muitos estudiosos dizem que não tem nada a ver, que a marca de Caim foi um símbolo na testa, que aonde ele andasse as pessoas iam conhecer. Agora, se Caim andasse assim, ó, e aí? Quem ia conhecer Caim? Ninguém. Bom, a gente sabe que a Bíblia, ela, principalmente no Antigo Testamento, ela é machista, ela faz apologia à escravidão, né? Ela manda matar crianças, velhos, né? Um monte de coisa. Ela é contra pessoas defeituosas, com defeitos físicos, tanto que diz claramente lá que as pessoas com defeito físico não entram aos céus. Então, quer dizer, a Bíblia é tudo que não presta, né? Nesse Antigo Testamento. O Novo Testamento até que fala de amor, é outra linha de raciocínio. Agora, o Velho Testamento não tem como negar. Mesmo esses pastores tentando inventar interpretação para certas coisas, a gente sabe que o que tem ali na Bíblia é ridículo, cara. São coisas ridículas, são coisas horríveis, né? Então vamos falar um pouquinho de alguns apócrifos. Dentre eles, eu separei alguns aqui, olha. O Evangelho de Filipe. O Evangelho de Filipe não existe, né? Para quem conhece a Bíblia, só conhece a Bíblia com os 4 evangelhos que formaram a Bíblia, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Fora esses 4, para vocês que gostam de Bíblia, que diz que o que vocês têm na mão é o correto, explica tudo, saibam que fora esses aí, antes desses 4 evangelhos serem escolhidos entre os 80 e poucos outros, há mais de 70 que não entraram na Bíblia, que Constantino simplesmente excluiu, e tem muitos outros, né? Não foram só 70 foram os que sobraram, mas foram queimados, foram destruídos muitos outros. Então faz-se uma estimativa aí de uns 200 evangelhos, né, que existiam antes da Bíblia existir, porque a Bíblia foi um livro manipulado por Constantino, tá? E tem muitas coisas interessantes nos apócrifos aí. Eu separei alguma coisinha, porque são muitos, né, cara? Mas eu separei algumas coisinhas aqui que é muito interessante para vocês saberem. Olha só, Evangelho de Filipe diz o seguinte, ó: além de declarar que Deus é um devorador de homens, isso parece absurdo, mas na Bíblia também tem lá um cara que vive dentro da barriga do peixe durante 3 dias e 3 noites e não morre, que é uma coisa absurda, né? Existe lá um bonequinho de barro, que Deus fez um bonequinho de barro e soprou e criou vida. Então são coisas que existem, né? Então vamos lá. Além de declarar que Deus é um devorador de homens, apresenta Maria Madalena como uma possível companheira de Jesus. Neste texto que se baseia que os que acreditam existir uma linhagem de descendente de Cristo. Você deve estar lembrando de alguma coisa com isso, né? Código da Vinci. O Código da Vinci, o filme Código da Vinci, foi inspirado nesse evangelho apócrifo de Filipe. Então tem evangelhos que tem coisas legais pra caramba, cara. Enoque, o Evangelho de Enoque 1, tá? Só é sagrado para a igreja judaica de Beta Israel. Então veja bem, existem apócrifos, evangelhos que foram excluídos pela religião cristã, que outras religiões têm como sagrados, porque também explicam muita coisa que a Bíblia não explica. Porque Constantino quis montar uma religião de acordo com aquilo que ele acreditava. Ele quis fundar uma religião de acordo com aquilo que ele acreditava. Por exemplo, hoje, vamos supor que o mundo acabe, morra todo mundo, mas assim, não morra todo mundo, mas sobre 1 ou 2 pessoas. A pessoa vai pegar essa Bíblia e vai falar assim: eu vou fundar uma nova religião com essa Bíblia. Só que na minha Bíblia, Cristo não vai morrer na cruz. Cristo vai ser o Deus. Ele veio do céu. Então ele pode mudar tudo o que ele quer. E foi o que o Constantino fez. Então, esses apócrifos mostram o que realmente aconteceu antes da mudança toda que Constantino fez. Olha só, Enoque 1, só é sagrado para a igreja judaica de Beta Israel, igreja ortodoxa da Etiópia,
e Igreja Ortodoxa da Eritreia, tá? O autor seria Enoque, filho de Noé, não, bisavô de Noé. Conta a história dos vigilantes que anjos caídos fecundam mulheres humanas e geram uma raça de gigantes devoradores de homem. Esses gigantes que seriam a causa do mal na terra não são mencionados na Bíblia. Ou seja, tem coisas que Constantino não quis que fosse dessa maneira. Então ele simplesmente retirou. Ainda nesse livro, ó, olha assim: e as mulheres conceberam e geraram gigante, cuja estatura era de 300 cúbitos de altura. Estes devoravam tudo o que os homens plantaram e produziam, e tornou-se impossível alimentá-los, que eram esses filhos de deuses, né, gigantes. Então eles voltaram-se contra os homens, porque os homens não tinha mais nada para alimentá-los, a fim de devorar os homens, entendeu? Eles se revoltaram contra os homens e começaram a devorar os próprios homens. Então são coisas que existiam, evangelhos feitos por escribas desconhecidos, como esses escribas que tem na sua Bíblia, também são desconhecidos. Não é porque está lá Pedro, João, Mateus e Lucas que você acha que foi Pedro, João, Mateus e Lucas que escreveu aquilo. E é claro, são escribas que contaram a história desses personagens. Bom, mais um outro evangelho aqui, olha só. O Evangelho de Judas, revelado em 2006, teria sido escrito por Judas Iscariotes, né? O ditador traidor de Jesus. Ao contrário do que se contam os 4 evangelhos canônicos que formam a sua Bíblia, né, Judas seria o discípulo mais fiel e próximo de Cristo. Segundo o relato, o mestre ordena ao seu favorito que ele o denuncie e guarde o segredo aos colegas. Quer dizer, Cristo pediu para Judas denunciar. Ele falou: vai lá e me denuncia. Então, quer dizer, são coisas que a Bíblia não conta, que Constantino mudou, e já é provado que essa Bíblia foi construída por Constantino no Concílio de Nicéia, foi montada, né? Jesus respondendo disse-lhe: você se tornará o 13º e será amaldiçoado pelas outras gerações, e você virá a governar sobre elas. Isso é o que está no Evangelho de Judas, que é um apócrifo também, que a igreja não quis colocar, né? Porque era de interesse da igreja que Cristo fosse visto como Filho de Deus, né? Bom, Apocalipse de Pedro, olha só, outro, né? Descreve como seriam as punições no inferno e os prazeres do céu. Mulheres adúlteras são penduradas pelos cabelos e os pecadores ficam em um lago de sangue e restos mortais. Os blasfêmios são pendurados pela língua e homossexuais ficam subindo e descendo morros. Olha só, tá vendo por que eles tiram todas essas coisas? Isso está no apócrifo Apocalipse de Pedro, tá? Ainda nesse Apocalipse, em algumas lá estavam pendurados pela língua, e esses foram os blasfêmios do caminho da justiça. E sob eles estavam o fogo queimando a puni-los, né? Desculpa aí, cara, eu tô mal de leitura mesmo. Na Bíblia, a descrição sobre o juízo final não é pesada como o Apocalipse de São Pedro. Então, quer dizer, é uma coisa muito pesada, entendeu? E foi retirado, não coube a religião e a um Deus bondoso fazer esse tipo de coisa com as pessoas. Não é de interesse da religião isso, porque ia se tornar um livro muito sangrento, apesar da Bíblia já ser um livro sangrento por ter passagens ridículas como esmagar os seus filhos nas pedras, né? As mulheres terão seu ventre rasgado, as mulheres grávidas, né? Então são coisas que ainda existem na Bíblia, mas tinha muito mais coisa. Bom, Evangelho da Infância segundo Tiago. São tudo evangelhos apócrifos, tá? Isso é interessante. Olha o que fala. Refere-se à vida dos pais e à voz de Jesus, mas divergem intensamente dos textos bíblicos. Os pais de Maria são infelizes por não ter filhos.
até que Joaquim jejua no deserto por 40 dias e 40 noites. Quer dizer, sempre o número 40, né? Que para mim, sei lá o que é isso, parece cabalismo, né? Recebe uma intervenção divina e então nasce Maria. Quer dizer, os pais de Maria também receberam a mesma coisa, a mesma dádiva que Maria recebeu de Cristo, né? A mãe de Jesus chega a ser recusada pelo noivo José, que só aceita levá-la para sua casa ao ser ameaçado de castigo por Deus. Quer dizer, Deus falou: você pega ela, senão você está fudido. Então, e o sacerdote disse a José: tu foste escolhido por sorteio para ter em tua guarda a Virgem do Senhor. Mas José recusou-se, dizendo: eu tenho filhos, eu sou um homem velho e ela é uma jovem garota. Tenho medo de me tornar um motivo de riso para os filhos de Israel. Ele tinha medo de ser corno, entendeu? Então tem coisas interessantíssimas, né, que as pessoas deveriam estudar. E muitas dessas coisas dos apócrifos preenchem lagunas entre um evangelho e outro da Bíblia, né? Como tem lá os anos perdidos de Jesus, que ele ficou desaparecido se não me engano, não me recordo, acho que dos 13 anos aos 30 ele desapareceu. Nos apócrifos diz exatamente o que ele estava fazendo e aonde ele estava, né? Bom, mais um, apócrifo de Jubileus. Só é sagrado para a igreja ortodoxa da Etiópia. O livro divide em jubileus, período de 49 anos, a história do mundo desde a criação até a profecia de Moisés, quando recebeu os 10 mandamentos. Num dos relatos mais polêmicos, Caim, filho de Adão e Eva, se casa com a irmã Avã, fato não registrado na Bíblia, porque não era legal o irmão casar com a irmã, né? E Caim tomou Avã, a sua Avã é o nome da menina, Avã, sua irmã, para ser sua esposa. Os evangelhos apócrifos e o Apocalipse de Pedro não são considerados sagrados por nenhuma igreja cristã, mas são os que mais explicam as coisas aqui, né, cara? Então não é de se admirar que um dos apócrifos diz que a marca que Deus colocou em Caim era cor negra. Eu já expliquei isso, não tem porquê. Os escravos, até pouco tempo atrás, comparado com o Velho Testamento, eram tidos como merda, cara. Os negros eram escravos, eram objetos, eram vendidos. A pessoa ia lá, pegava a boca do cara, que nem faz com cavalo, velho. Ficava olhando os dentes do cara para ver se o cara era, né, tava com problema de dente podre, né, mas o cara era forte, pegava o cara. Então, quer dizer, se alguns tempos atrás aí já faziam isso com os negros, imagina na época de Noé, de Moisés, cara. Época bíblica mesmo. Então tá provado, tá tudo escrito. Então não adianta os caras questionar, porque os caras falam assim: não, esse negócio da cor de Caim, ninguém prova. Ninguém prova não, tá? Existe nos apócrifos isso, cara. Só que a Bíblia também não prova que a marca foi um negocinho na testa dele. Não fala que tipo de marca é. Quer dizer, que foi tudo cortado pela igreja. Então, gente, tá aqui umas dicas. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês um link que fala para vocês todos os nomes dos apócrifos. A maioria desses apócrifos evangelhos vocês podem achar nas livrarias também. Só que são livros de difícil entendimento. Por quê? Porque eles não foram traduzidos de línguas para línguas ou de grego, e passando por várias traduções e tendo trocado algumas palavras para a gente ter melhor entendimento hoje. Eles usam as palavras da época. Então é um negócio de difícil entendimento. Mas para quem tem facilidade, né, prestar atenção no texto, aquilo que você entende, você já sabe o que está acontecendo embaixo. Então é muito importante você dar uma lida nos apócrifos aí. Tem muita coisa interessante. Por isso que eu falo que tem muito cristão aí que é bitolado em Bíblia e não sabe de porra nenhuma de religião. Ele pegou 4 evangelhos que um cara lá no passado juntou e falou que aquilo ali é religião. Não, a religião é muito mais do que isso. É muito mais do que você sabe. Até mais, galera.